Você já parou para se perguntar quantas vezes deixou a vida passar enquanto esperava que tudo mudasse por si só? Quantas oportunidades você perdeu esperando que a sorte finalmente sorrisse para você? Hoje, quero te convidar a descobrir algo que pode transformar seu destino para sempre: a mudança mental. Porque não é o mundo que precisa mudar, é a sua mente. É a forma como você pensa, como você acredita e como você decide agir que determina tudo em sua vida. Neste vídeo, você vai entender como despertar sua consciência, assumir o controle dos seus pensamentos e construir a pessoa que você sempre sonhou ser. Vamos caminhar juntos, capítulo por capítulo, por uma jornada de fé, coragem, disciplina e transformação. Se você quer começar a mudar sua vida agora, não esqueça de clicar em inscrever-se, deixar seu like e escrever nos comentários o que você mais deseja conquistar. Quero que esta seja a sua primeira ação rumo ao futuro que você merece. Prepare-se, porque a partir de agora, cada pensamento que você alimentar terá o poder de reorganizar seu destino. Lembro-me claramente do dia em que compreendi com absoluta nitidez que a maioria das pessoas vive aprisionada não pelas circunstâncias, mas pelas próprias crenças. Foi durante uma conversa com um jovem que insistia em repetir que o mundo estava contra ele, que a sorte nunca o favorecia e que o destino havia sido cruel desde o início. Olhei profundamente em seus olhos e perguntei algo que mudou completamente o rumo daquela conversa e, mais tarde, o rumo da vida dele. E se não fosse o mundo que precisasse mudar, mas a sua mente? Houve silêncio, um silêncio pesado. O tipo de silêncio que acontece quando uma verdade começa a atravessar as barreiras do ego. Naquele momento, percebi novamente algo que aprendi ao longo dos anos, estudando homens e mulheres de sucesso ao lado de grandes líderes empresariais. O destino não é um acidente, ele é uma construção mental. Napoleon Hill costumava ensinar que tudo começa com um pensamento dominante. Antes de qualquer riqueza existir no plano físico, ela nasce no plano invisível da mente. Antes de qualquer conquista, existe uma decisão interna. A maioria das pessoas acredita que precisa de oportunidades externas, mas a verdade é mais profunda. Oportunidades são respostas à transformação interna. Quantas vezes você culpou as circunstâncias? Quantas vezes disse que não tinha recursos, apoio, tempo ou sorte? Quantas vezes esperou que algo acontecesse em vez de decidir fazer acontecer? Existe um momento raro na vida de todo ser humano, um momento silencioso, quase imperceptível. É quando a consciência desperta e você percebe que tem duas escolhas: continuar vivendo como vítima das condições ou assumir o comando da própria mente. O jovem diante de mim respirou fundo. Seus olhos começaram a brilhar com algo que eu reconheci imediatamente: responsabilidade. E responsabilidade é o primeiro sinal de poder pessoal. Porque quando você assume que a mente é sua, o destino também passa a ser. A verdadeira mudança não começa quando você ganha dinheiro. Não começa quando recebe uma oportunidade. Não começa quando alguém acredita em você. Ela começa quando você decide acreditar em si mesmo. Naquele dia, pedi que ele repetisse uma frase simples, não como palavras vazias, mas como uma ordem para o próprio cérebro. Eu assumo o controle da minha mente e, portanto, do meu destino. Ele repetiu uma vez, depois outra, e eu sabia que algo havia mudado. Porque o despertar da consciência é exatamente isso, um instante em que você deixa de ser espectador da própria vida e se torna o autor da sua história. E eu lhe fiz uma última pergunta, que agora faço a você. Se o seu destino dependesse apenas de uma decisão mental, você teria coragem de tomá-la hoje? Depois daquele encontro, passei dias refletindo sobre algo que observei ao longo de décadas, estudando pessoas comuns que alcançaram resultados extraordinários.
Havia um padrão silencioso, quase invisível para quem olha apenas a superfície. Antes de qualquer transformação externa, ocorria uma reorganização interna da mente. A maioria das pessoas subestima pensamentos porque não consegue vê-los. Elas respeitam apenas aquilo que é tangível: dinheiro, objetos, títulos, resultados. No entanto, tudo isso é consequência. A causa verdadeira sempre nasce em um território invisível. Recordo-me de ter acompanhado a trajetória de homens que começaram sem recursos, sem influência e sem apoio, mas que possuíam algo raro, uma convicção mental inabalável. Eles pensavam de maneira diferente antes mesmo de viverem de maneira diferente. E essa diferença interna era o que, inevitavelmente, os conduzia a circunstâncias novas. Foi exatamente isso que tentei explicar ao jovem naquele segundo encontro. Ele chegou mais calmo, porém ainda carregava dúvidas. Disse-me que havia repetido a decisão mental que conversamos, mas que sua vida ainda parecia igual. Sorri, porque aquela era a pergunta que separa os curiosos dos determinados. Expliquei que pensamentos não funcionam como mágica instantânea. Eles funcionam como sementes. Uma semente não se transforma em árvore no mesmo dia em que é plantada, mas a transformação já começou no exato momento em que foi colocada no solo. O problema é que muitas pessoas plantam e depois desenterram a semente todos os dias, com dúvidas, medos e inseguranças. Perguntei a ele: que tipo de pensamentos dominam sua mente quando você acorda? São pensamentos de possibilidade ou de limitação? Ele hesitou. E essa hesitação revelou tudo. A mente humana é um mecanismo extraordinário. Ela trabalha constantemente para confirmar aquilo que você acredita ser verdade. Se você acredita que oportunidades são raras, seu cérebro filtrará a realidade para provar isso. Se acredita que não é capaz, perceberá apenas sinais que reforcem essa crença. Mas quando alguém passa a acreditar profundamente que pode crescer, aprender e prosperar, algo curioso acontece. A percepção muda, as escolhas mudam, as ações mudam e os resultados começam a acompanhar. Napoleon Hill ensinava que pensamentos dominantes atraem circunstâncias correspondentes. Não como um fenômeno místico isolado, mas como um processo psicológico e comportamental poderoso. Aquilo que ocupa sua mente influencia suas decisões, sua linguagem corporal, sua persistência, sua coragem para agir quando outros desistem. O jovem começou a entender. Seus olhos demonstravam aquela mistura de surpresa e esperança que surge quando alguém percebe que possui mais controle do que imaginava. Expliquei então algo que poucas pessoas compreendem completamente. O pensamento não é apenas uma ideia passageira. Quando repetido com emoção, ele se transforma em crença. E crenças dirigem comportamentos. Comportamentos criam hábitos. Hábitos constroem resultados. Resultados formam destinos. Em outras palavras, o destino de uma pessoa frequentemente é apenas o resultado acumulado de pensamentos que ela alimentou por tempo suficiente. Caminhamos juntos por alguns minutos em silêncio. Eu queria que ele sentisse o peso e, ao mesmo tempo, a liberdade dessa verdade. Então fiz uma pergunta que mudou completamente sua expressão. Se seus pensamentos atuais fossem responsáveis por tudo que você viverá nos próximos 5 anos, você continuaria pensando da mesma forma? Ele parou de andar, porque naquele instante ele compreendeu algo profundo. A mente não é apenas parte da vida, ela é o ponto de origem dela. E quando alguém percebe isso com clareza, nunca mais consegue viver da mesma maneira. Naquele ponto da jornada, percebi que o jovem já não era o mesmo homem que conheci dias antes. Havia algo diferente em sua postura. Ainda existiam dúvidas, é claro, mas agora havia também inquietação. E inquietação, quando nasce da consciência, é um sinal poderoso de crescimento.
Sentamo-nos em um banco de madeira sob a sombra de uma árvore antiga e permaneci alguns segundos em silêncio antes de falar. Ao longo da minha vida, aprendi que existem momentos em que as palavras precisam ser cuidadosamente escolhidas, porque podem se tornar pontos de virada na história de alguém. Foi então que lhe disse algo que aprendi observando líderes, empresários e homens que construíram fortunas a partir do nada. O que separa as pessoas que vencem das que permanecem presas não é inteligência, não é sorte, não é talento, é decisão. Ele franziu a testa, como se tentasse compreender algo maior do que estava acostumado a pensar. Expliquei que a indecisão é uma das forças mais destrutivas que existem. Ela paralisa sonhos, enfraquece a autoconfiança e cria uma vida de oportunidades perdidas. Uma pessoa indecisa vive sempre esperando condições perfeitas, e condições perfeitas raramente chegam. Por outro lado, pessoas que transformam destinos possuem uma característica em comum. Elas decidem mesmo quando ainda sentem medo. Napoleon Hill frequentemente destacava que a decisão rápida, seguida de persistência, era um traço presente em praticamente todos os indivíduos bem-sucedidos que ele estudou. Não porque eles tinham certeza absoluta do resultado, mas porque tinham certeza absoluta de si mesmos. Perguntei ao jovem: quantas oportunidades você já deixou passar porque estava esperando sentir segurança total? Ele não respondeu imediatamente. Seus olhos se perderam no horizonte, como se revisitasse memórias que preferia esquecer. A verdade é que o ser humano foi condicionado desde cedo a evitar riscos. Somos ensinados a buscar estabilidade, aprovação, garantia. Mas crescimento não nasce na zona de conforto. Crescimento nasce no território da decisão corajosa. Expliquei que a mente humana funciona como um comando central. Quando você decide com clareza, seu cérebro começa a trabalhar para encontrar caminhos. Ele procura recursos, cria ideias, identifica possibilidades que antes passavam despercebidas. Mas quando você permanece indeciso, a mente entra em conflito. E conflito gera paralisia. Há pessoas que passam anos dizendo que querem mudar de vida, abrir um negócio, aprender algo novo, transformar sua realidade financeira. No entanto, o que realmente possuem é apenas desejo, não decisão. Desejo diz: seria bom se acontecesse. Decisão diz: eu farei acontecer. Existe uma diferença gigantesca entre os dois. Enquanto conversávamos, percebi que algo dentro dele estava sendo confrontado. Ele começou a perceber que não era a falta de oportunidades que o havia limitado até ali, mas a falta de decisões firmes. Então, contei a ele uma observação que fiz ao longo dos anos. Muitas pessoas acreditam que primeiro precisam de confiança para agir, quando, na verdade, a confiança nasce depois da ação. A decisão vem antes da segurança emocional. Você não precisa ter todas as respostas para decidir, eu disse. Você precisa apenas ter coragem suficiente para começar. O vento soprou suavemente e folhas secas caíram ao nosso redor. Aquele silêncio novamente apareceu, mas desta vez não era um silêncio de dúvida. Era um silêncio de processamento interno, como se sua mente estivesse reorganizando crenças antigas. Então fiz uma pergunta que atingiu diretamente o coração da questão. Se você continuar tomando as mesmas decisões que tomou nos últimos anos, onde estará daqui a 5 anos? Ele respirou fundo, porque naquele instante compreendeu algo que poucas pessoas têm coragem de encarar. O futuro não é um mistério distante. Ele é, em grande parte, a consequência das decisões que você toma hoje. Expliquei que cada decisão, por menor que pareça, é um voto para o tipo de pessoa que você está se tornando. Decidir estudar ou não. Decidir persistir ou desistir. Decidir acreditar ou duvidar. Decidir agir ou esperar. Destinos não são criados em grandes eventos isolados,
mas em pequenas decisões repetidas ao longo do tempo. Observei seus olhos novamente, e agora havia algo novo ali. Determinação nascente. Não era ainda a confiança plena de quem já venceu, mas era o primeiro sinal de transformação real, a disposição de assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Antes de nos levantarmos, disse algo que ele carregaria pelo resto da vida. A vida muda no exato momento em que você para de negociar com seus medos e começa a obedecer às suas decisões. E enquanto caminhávamos, percebi que aquele homem estava começando a atravessar a linha invisível que separa os que apenas sonham daqueles que constroem. Nos dias que se seguiram, algo curioso começou a acontecer com aquele jovem. Ele não havia conquistado dinheiro, não havia recebido uma oportunidade extraordinária, nem tampouco ocorrido alguma mudança externa significativa em sua vida. No entanto, havia uma transformação silenciosa em andamento, e eu podia perceber isso pela maneira como ele falava, pela postura do seu corpo e principalmente pelo brilho em seus olhos. Era o início da fé. Não a fé religiosa no sentido tradicional, mas uma força emocional profunda que nasce quando a mente começa a aceitar novas possibilidades como reais. Ao longo da minha trajetória, aprendi que a fé é uma das energias psicológicas mais poderosas que existem. Ela altera comportamentos, aumenta a persistência, fortalece a coragem e cria resistência contra o desânimo. Quando nos encontramos novamente, ele me contou que havia começado a agir de maneira diferente. Pequenas atitudes, decisões simples, mas que antes pareciam impossíveis. Disse que ainda sentia medo, mas que algo dentro dele dizia para continuar. Sorri ao ouvir aquilo, porque essa é exatamente a natureza da fé verdadeira. Ela não elimina o medo, ela o supera. Napoleon Hill sempre enfatizava que a fé é um estado mental que pode ser desenvolvido deliberadamente. Não é algo reservado a pessoas especiais. É uma construção psicológica que surge quando pensamentos positivos são repetidos com emoção suficiente até se tornarem crenças profundas. Expliquei ao jovem que o cérebro humano não distingue completamente entre o que é imaginado com intensidade e o que é vivido na realidade. Quando alguém visualiza consistentemente um objetivo com emoção, sentindo como se já fosse possível, circuitos mentais começam a se reorganizar. A pessoa passa a agir com mais confiança, percebe oportunidades antes ignoradas e reage de maneira diferente aos obstáculos. Em outras palavras, a fé cria comportamento e comportamento cria resultados. Perguntei a ele: você já percebeu que algumas pessoas enfrentam enormes dificuldades e continuam avançando, enquanto outras desistem diante de pequenos obstáculos? Ele concordou imediatamente. A diferença raramente está nas circunstâncias. Está na convicção interna. Pessoas com fé inabalável possuem uma certeza emocional de que encontrarão um caminho, mesmo que ainda não saibam qual. Essa certeza muda completamente a forma como enfrentam desafios. Contei a ele sobre indivíduos que começaram sem recursos financeiros, sem educação formal avançada, sem apoio familiar, e ainda assim construíram legados extraordinários. O que eles tinham em comum não era inteligência superior, era crença superior. A fé funciona como um combustível invisível. Quando ela está presente, o esforço parece mais leve, a persistência aumenta e a mente encontra soluções criativas. Quando ela está ausente, até tarefas simples parecem pesadas. Enquanto conversávamos, percebi que ele começava a compreender algo profundo. A fé não surge depois das provas, ela surge antes. É justamente essa antecipação emocional que permite atravessar períodos difíceis. Então fiz uma pergunta que provocou uma pausa longa. Você acredita no seu futuro com a mesma intensidade que teme o fracasso? Ele ficou em silêncio.
porque naquele momento percebeu que, durante anos, havia alimentado medos com muito mais energia do que alimentava sonhos. Havia imaginado cenários negativos repetidamente, reforçando inseguranças sem perceber. E agora começava a entender que poderia usar a mesma capacidade mental para construir confiança. Expliquei que a mente humana é altamente sugestionável, principalmente quando emoções fortes estão envolvidas. Se alguém repete pensamentos de incapacidade com emoção, cria crenças limitantes. Mas se repete pensamentos de possibilidade com emoção, cria crenças fortalecedoras. A diferença está na direção do foco. Caminhamos novamente em silêncio por alguns minutos. Eu queria que ele sentisse o peso daquela descoberta. A fé não era algo distante, místico ou inacessível. Era uma habilidade mental treinável. Antes de nos despedirmos, disse algo que marcou profundamente aquele momento. A maioria das pessoas espera ver para acreditar, mas aqueles que transformam destinos acreditam antes de ver, e por isso acabam vendo. Observei enquanto ele se afastava. Sua caminhada ainda carregava incertezas, mas agora havia firmeza. Era o tipo de firmeza que nasce quando alguém começa a confiar não nas circunstâncias, mas em si mesmo. E eu sabia que, quando a fé começa a crescer, o impossível lentamente perde sua força. Algum tempo depois, percebi que o jovem já não vinha até mim apenas com dúvidas. Ele vinha com descobertas. Pequenas vitórias começaram a surgir em sua vida. Nada grandioso aos olhos do mundo, mas profundamente significativo para quem estava vivendo a transformação. Conversas diferentes, oportunidades inesperadas, ideias novas surgindo com frequência. Ele me perguntou com certa curiosidade: "Isso é coincidência? Ou tem algo acontecendo?" Essa pergunta abriu espaço para uma das explicações mais importantes de toda a jornada. Expliquei que a mente humana possui um mecanismo seletivo extremamente poderoso. Aquilo que domina seus pensamentos começa a influenciar o que você percebe, como interpreta eventos e quais ações decide tomar. Muitas pessoas chamam isso de lei da atração, mas poucos compreendem sua profundidade real. Não se trata apenas de desejar algo e esperar que apareça. Trata-se de alinhar pensamentos, emoções e comportamentos de forma consistente, criando uma espécie de magnetismo psicológico que direciona suas escolhas e, consequentemente, seus resultados. Napoleon Hill ensinava que pensamentos dominantes, quando combinados com emoção intensa, tendem a se materializar em forma física. Parte desse fenômeno ocorre porque o cérebro passa a buscar, consciente e inconscientemente, caminhos que confirmem aquilo que você acredita ser possível. Se alguém acredita profundamente que oportunidades existem, essa pessoa presta mais atenção em sinais que outros ignoram. Se acredita que pode aprender, tenta novamente quando falha. Se acredita que merece prosperar, age com mais confiança em negociações e decisões. Em contrapartida, quem acredita que a vida é injusta, frequentemente percebe apenas injustiças. Quem acredita que não é capaz, evita desafios. Quem acredita que sempre falhará, interpreta qualquer dificuldade como confirmação dessa crença. Perguntei ao jovem: "Você percebe como sua maneira de pensar começou a mudar suas ações e como suas ações começaram a mudar suas circunstâncias?" Ele concordou lentamente, como alguém que conecta pontos pela primeira vez. Expliquei então algo fundamental. O universo externo frequentemente responde ao universo interno, porque nossas atitudes são extensões diretas de nossos pensamentos. A energia mental influencia a postura corporal, tom de voz, decisões financeiras, persistência diante de obstáculos e até a forma como outras pessoas nos percebem. Quando alguém desenvolve uma mentalidade de escassez, transmite insegurança. Quando desenvolve uma mentalidade de abundância,
transmite confiança. E as pessoas, mesmo inconscientemente, reagem a isso. A lei da atração, portanto, não é apenas espiritual, é também comportamental, psicológica e social. Contei a ele sobre indivíduos que, ao mudarem a forma de pensar sobre dinheiro, passaram a identificar oportunidades de negócio antes invisíveis. Sobre pessoas que, ao acreditar que poderiam aprender novas habilidades, começaram a estudar com disciplina e transformaram carreiras inteiras. Nada mágico aconteceu. O que mudou foi o filtro mental. Enquanto conversávamos, percebi que ele começava a compreender algo libertador. Não precisava controlar o mundo inteiro. Precisava apenas controlar o próprio estado mental. E isso já alteraria drasticamente o rumo da sua vida. Então, fiz uma pergunta que o fez parar completamente. Se você se tornasse a pessoa que acredita plenamente no próprio potencial, como estaria agindo hoje? Essa pergunta é poderosa porque revela a distância entre identidade atual e identidade futura. E é justamente nessa distância que mora o crescimento. Expliquei que o cérebro humano aprende por repetição e experiência. Quanto mais ele agisse como alguém confiante, disciplinado e determinado, mais sua identidade interna mudaria. E quanto mais sua identidade mudasse, mais seus resultados acompanhariam. O jovem começou a perceber que não estava apenas reagindo à vida, estava começando a influenciá-la. Antes de irmos embora naquele dia, disse algo que ele nunca esqueceria. Aquilo que você mantém constantemente em sua mente tende a se mover em sua direção, porque você mesmo começa a se mover em direção a isso. Eu observei enquanto ele caminhava e percebi que já não havia apenas esperança em sua expressão, havia convicção crescente. E quando convicção encontra ação, o destino começa a se reorganizar. Houve um período em que deixei de vê-lo por algumas semanas. Não porque nossa jornada tivesse terminado, mas porque eu sabia que havia chegado o momento em que ele precisava enfrentar algo sozinho. Algo que nenhuma orientação externa poderia resolver por ele. Toda transformação verdadeira exige um confronto interno. Quando finalmente nos encontramos novamente, percebi imediatamente que algo havia mudado. Sua expressão carregava uma mistura de determinação e inquietação, como alguém que havia descoberto verdades difíceis, porém necessárias. Antes mesmo que eu perguntasse qualquer coisa, ele disse: "Eu comecei a perceber que o maior obstáculo sempre fui eu." Aquelas palavras confirmaram que ele havia passado pelo que gosto de chamar de encontro com o espelho. Não me refiro ao espelho físico apenas, embora ele também tenha seu papel, mas ao espelho psicológico, aquele momento raro em que uma pessoa para de culpar circunstâncias, pessoas, economia, sorte ou passado e assume total responsabilidade pela própria vida. Esse é um dos momentos mais desconfortáveis que um ser humano pode viver. Porque é muito mais fácil acreditar que fatores externos são responsáveis pelas limitações. Quando a responsabilidade está fora, o controle também está fora. E isso, paradoxalmente, traz uma sensação de alívio temporário. Mas quando alguém percebe que suas decisões, hábitos e pensamentos contribuíram para sua situação atual, surge uma mistura de dor e poder. Dor pela consciência do tempo perdido. Poder pela percepção de que ainda é possível mudar. Napoleon Hill ensinava que o autoconhecimento é um dos pilares fundamentais da realização. Sem compreender seus próprios padrões mentais, uma pessoa continua repetindo comportamentos inconscientes, esperando resultados diferentes. Perguntei a ele o que havia acontecido durante aquelas semanas. Ele contou que começou a observar seus hábitos diários com atenção. Percebeu quantas vezes adiava tarefas importantes, quantas vezes buscava distrações em vez de progresso, quantas vezes permitia que pensamentos negativos dominassem seu humor sem questionamento. Disse que, em certo dia, ficou diante do espelho por vários minutos.
não para arrumar aparência, mas para encarar a própria realidade. E naquele instante, entendeu algo que o atingiu profundamente. O potencial que ele possuía era muito maior do que a vida que estava vivendo. Esse tipo de percepção pode ser doloroso, porque revela a distância entre quem você é e quem poderia ser. Mas também é o ponto de partida da transformação. Expliquei que disciplina mental é uma das habilidades mais subestimadas do mundo. A maioria das pessoas tenta mudar resultados sem mudar hábitos. Tenta mudar circunstâncias sem mudar comportamentos. Tenta mudar o futuro mantendo as mesmas rotinas do passado. Isso é impossível. A mente humana busca conforto e eficiência. Ela prefere repetir padrões conhecidos, mesmo que sejam limitantes, porque exigem menos energia. Por isso, mudar exige esforço consciente no início. É como treinar um músculo que nunca foi utilizado. Perguntei a ele: quantas vezes você prometeu a si mesmo que faria algo e não fez? Ele abaixou a cabeça levemente, não por vergonha, mas por reconhecimento. Expliquei que cada promessa quebrada para si mesmo enfraquece a autoconfiança. O cérebro começa a associar suas próprias decisões à falta de consistência. Por outro lado, cada pequena ação cumprida fortalece a identidade interna de alguém confiável. Não são apenas grandes conquistas que transformam uma pessoa, são pequenas vitórias acumuladas. Ele me contou que começou com mudanças simples: acordar um pouco mais cedo, ler diariamente, organizar tarefas, reduzir distrações. Nada extraordinário, mas suficiente para começar a reconstruir a própria imagem interna. E isso é crucial, porque a forma como você se vê determina a forma como age. E a forma como age determina o que conquista. Caminhamos por uma rua tranquila enquanto conversávamos. Eu podia perceber que ele já não falava como alguém perdido. Falava como alguém em processo de construção. Então, compartilhei uma verdade que considero uma das mais importantes. O mundo exterior sempre acaba refletindo o mundo interior. Quando você se torna mais disciplinado por dentro, sua vida se organiza por fora. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquelas palavras. Perguntei então algo que o fez respirar fundo. Se você continuar se tornando a pessoa que começou a ser nessas últimas semanas, onde estará daqui a 1 ano? Seus olhos brilharam, não com fantasia, mas com visão, porque naquele momento ele percebeu que mudança não é um evento. É um processo contínuo de decisões alinhadas com um propósito maior. Antes de nos despedirmos, disse algo que resumiria aquele capítulo da jornada. O dia em que você para de fugir de si mesmo é o dia em que começa a se tornar invencível. E enquanto ele se afastava, percebi que o encontro com o espelho havia cumprido seu papel. Ele já não era apenas alguém buscando mudança, estava se tornando alguém que muda. Com o passar dos meses, notei que nossa relação havia mudado de natureza. No início, ele buscava respostas. Agora, buscava confirmações, sinais de que estava no caminho correto. Isso acontece quando alguém começa a evoluir internamente. As perguntas deixam de ser "por que comigo?" e passam a ser "como posso melhorar ainda mais?" No entanto, junto com o crescimento, surgiu algo que o incomodava profundamente: a solidão. Quando nos encontramos naquele dia, percebi que ele carregava um peso emocional diferente dos encontros anteriores. Não era dúvida sobre capacidade, nem medo de fracasso. Era algo mais silencioso, uma sensação de estar se afastando das pessoas ao redor. Ele me disse: "Parece que quanto mais eu mudo, menos as pessoas me entendem." Sorri levemente,
porque essa é uma das fases mais inevitáveis da transformação pessoal, embora raramente seja discutida com honestidade. Expliquei que todo crescimento cria distância, não necessariamente distância física, mas distância de mentalidade. Quando alguém começa a pensar diferente, agir diferente e estabelecer novos padrões, inevitavelmente deixa de se encaixar em ambientes antigos. Amigos que antes compartilhavam hábitos comuns podem não compreender a nova disciplina. Conversas que antes pareciam interessantes passam a soar vazias. Rotinas que antes eram normais começam a parecer desperdício de tempo. Isso não significa superioridade, significa mudança de direção. Napoleon Hill frequentemente descrevia que pessoas determinadas atravessam períodos de isolamento enquanto constroem seus objetivos. Não porque desejem ficar sozinhas, mas porque estão focadas em algo que exige energia, concentração e persistência. Expliquei a ele que a solidão, nesse contexto, não é ausência de companhia, é presença de propósito. Muitas pessoas evitam crescer justamente para não enfrentar essa fase. Permanecem em zonas de conforto sociais, mantendo hábitos que não contribuem para seus sonhos, apenas para preservar a aceitação. No curto prazo, isso parece mais fácil. No longo prazo, gera frustração profunda. Perguntei: você prefere ser aceito por quem você era, ou respeitado por quem está se tornando? Ele ficou em silêncio, porque essa pergunta revela um conflito interno real. O ser humano possui uma necessidade natural de pertencimento. Ao mesmo tempo, possui um potencial de evolução. Quando esses dois entram em conflito, surge desconforto emocional. Expliquei que pessoas que alcançam níveis elevados de realização frequentemente passam por períodos de caminhada solitária. São momentos em que estudam enquanto outros descansam, trabalham enquanto outros se distraem, persistem enquanto outros desistem. Essa solidão não é permanente, ela é transitória e serve para fortalecer identidade, clareza de propósito e autonomia emocional. Ele me contou que começou a usar esses momentos sozinho de forma diferente. Caminhadas longas para organizar pensamentos, leituras profundas para expandir a mente, reflexões sobre metas futuras. Em vez de sentir vazio, começou a sentir construção. Isso é um sinal poderoso de maturidade mental. Porque quando alguém aprende a estar bem consigo mesmo, desenvolve independência psicológica. Não depende mais de validação constante. Não precisa de aprovação externa para continuar avançando. Caminhamos juntos por uma estrada tranquila enquanto conversávamos. O céu estava limpo e o silêncio ao redor parecia reforçar a mensagem daquele momento. Crescimento exige espaço. Então compartilhei uma observação que fiz ao longo da vida. As maiores transformações acontecem quando ninguém está olhando. O esforço invisível é o que sustenta o sucesso visível. Horas de estudo que ninguém aplaude. Decisões difíceis que ninguém percebe. Persistência em dias difíceis que ninguém testemunha. Perguntei a ele: se você continuar investindo em si mesmo, mesmo quando ninguém reconhece, quem você se tornará? Ele respirou fundo e percebi algo essencial. A solidão já não era mais vista como perda. Era vista como preparação. Antes de nos despedirmos, disse algo que ele carregaria para sempre. A multidão celebra resultados, mas raramente entende o preço pago na jornada. Observei enquanto ele se afastava, caminhando com passos firmes. Já não parecia alguém perdido no caminho. Parecia alguém construindo o próprio caminho, mesmo que por enquanto estivesse caminhando sozinho. E eu sabia que essa fase, embora silenciosa, estava moldando um destino extraordinário. Com o tempo, percebi que o jovem já não vinha mais até mim apenas para buscar orientação.
Ele chegava com experiências vividas, pequenas batalhas diárias que testavam não apenas sua disciplina, mas também sua fé recém-descoberta. E, inevitavelmente, ele começou a enfrentar situações que ninguém poderia resolver por ele. Certa tarde, ele me contou sobre uma perda inesperada, um projeto no qual investira tempo, esforço e esperança havia fracassado. Pessoas ao redor começaram a questionar suas decisões. Amigos e familiares comentavam que talvez ele estivesse tentando demais, que era hora de voltar à realidade. Observei seu rosto e percebi o que todos os que perseguem grandes resultados enfrentam em algum momento: dor. Dor que surge justamente quando você decide seguir seu próprio caminho. Expliquei a ele algo que aprendi estudando homens e mulheres de sucesso ao longo da vida. Fracasso não é inimigo, é professor. Dor não é punição, é alerta. E cada dificuldade traz consigo uma lição invisível, algo que fortalece, ensina e prepara para etapas maiores. Perguntei: você está permitindo que essa dor quebre sua confiança ou que ela se torne combustível para crescer? Ele hesitou, respirou fundo e começou a compreender. Muitas pessoas encaram perdas e desafios como fim, quando, na verdade, eles são pontos de virada disfarçados. É a maneira da vida testar sua determinação, sua clareza de propósito e a força de sua mente. Napoleon Hill frequentemente enfatizava que grandes realizadores não evitam dor, eles a usam. Thomas Edison, Henry Ford e tantos outros que estudou enfrentaram fracassos consecutivos. A diferença estava na percepção. Eles não viam fracasso como derrota, mas como feedback. Expliquei que o cérebro humano é incrivelmente adaptável. Cada vez que alguém transforma um revés em aprendizado, a mente reorganiza suas estratégias, cria novas conexões e fortalece a resiliência. Em vez de enfraquecer, a pessoa se torna mais resistente. Em vez de recuar, avança. O jovem começou a entender que sua frustração não era sinal de fraqueza, mas oportunidade de crescimento. Ele começou a escrever suas reflexões, anotando aprendizados, estratégias futuras e metas revisadas. Aquilo se tornou seu mapa de reconstrução. Caminhamos juntos por uma rua quase deserta e falei sobre algo que muitos esquecem. A dor não é permanente, mas a transformação que ela gera pode ser eterna. Cada derrota pode se tornar alicerce. Cada obstáculo pode se tornar impulso. Perguntei: se você olhar para trás daqui a 5 anos, qual história quer contar sobre os momentos em que sofreu? Ele respondeu com determinação contida: quero que seja a história de alguém que não desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Expliquei que isso é o cerne da mentalidade de sucesso. Não se trata de evitar dificuldades, mas de abraçá-las com sabedoria e coragem, transformando cada experiência em combustível para avançar mais rápido e com mais foco. Enquanto caminhávamos, compartilhei uma observação que considero essencial para todos que buscam realização. As dificuldades não são sinais de que você está no caminho errado. São provas de que você está avançando além da mediocridade. E naquele dia, percebi que ele havia finalmente internalizado uma verdade fundamental. O sofrimento, quando compreendido e direcionado, não diminui a força de alguém. Pelo contrário, a fortalece, molda caráter e prepara para oportunidades maiores que ainda estão por vir. O jovem não estava mais apenas aprendendo. Ele estava começando a viver a filosofia que poderia transformar não só seu destino, mas sua identidade inteira. Se quiser, posso continuar agora com o capítulo 9 e capítulo 10, mantendo o mesmo estilo longo e detalhado, para completar a história inteira de transformação. Quer que eu continue? Com o passar do tempo, percebi que o jovem já não buscava apenas aprender técnicas ou receber orientações. Ele estava começando a se transformar internamente.
Cada decisão, cada hábito cultivado, cada momento de reflexão havia começado a moldar algo maior, sua própria identidade. Contei-lhe algo que aprendi estudando dezenas de homens e mulheres que alcançaram feitos extraordinários. O sucesso não é algo que você alcança do lado de fora da vida. Ele nasce de dentro, primeiro como uma mudança silenciosa na mente, depois como comportamento e, por fim, como realidade. Você não alcança sucesso, disse-lhe. Você se torna sucesso. Isso parecia abstrato para ele no começo, mas aos poucos começou a entender. O jovem começou a perceber que cada ação disciplinada, cada desafio enfrentado e cada momento de persistência eram tijolos na construção de sua nova identidade. Ele não estava mais esperando que o mundo mudasse para então se sentir capaz. Ele estava criando a pessoa que poderia conquistar qualquer desafio. Expliquei que a identidade é o núcleo que rege tudo na vida. Quem você acredita ser determina como age, como pensa, como se relaciona com os outros e como reage diante de oportunidades ou obstáculos. Quando você muda sua identidade, muda a direção da própria vida. Ele começou a se lembrar de momentos do passado. Quantas vezes duvidara de si mesmo, quantas vezes deixou oportunidades passarem porque acreditava não ser digno, não ser capaz, não ser merecedor. Cada uma dessas experiências agora se transformava em aprendizado, em tijolo da construção da sua nova versão. Perguntei-lhe, quem você precisa se tornar para viver o futuro que deseja? Essa pergunta gerou silêncio, mas um silêncio produtivo. Ele percebeu que não podia mais se apoiar em antigas crenças, hábitos ou identidades. Era preciso criar um novo eu, um que estivesse alinhado com seus maiores objetivos e propósitos. Expliquei que pessoas que alcançam riqueza, poder ou realizações significativas não são diferentes por sorte ou talento, mas porque desenvolveram hábitos consistentes, pensamentos poderosos e uma visão clara de quem deveriam se tornar. Eles internalizam essas qualidades. E então, o mundo externo passa a refletir essa realidade interna. O jovem começou a reconhecer pequenas mudanças em si mesmo. Uma disciplina maior nas tarefas diárias, coragem para enfrentar conversas difíceis, paciência para esperar resultados sem perder o foco e uma percepção aguçada das oportunidades que antes passavam despercebidas. Ele estava se tornando alguém que não precisava de aprovação externa, pois a validação vinha de sua própria transformação. Caminhando sob o céu dourado do fim da tarde, falei-lhe sobre algo que muitos esquecem. A verdadeira riqueza não é apenas financeira. Riqueza é também poder pessoal, clareza de propósito, domínio da mente e capacidade de agir com confiança em qualquer circunstância. É essa riqueza que cria a base para a prosperidade verdadeira e duradoura. Ele escutava atentamente, absorvendo cada palavra, cada nuance, cada ensinamento. Estava começando a perceber que a vida que sempre desejara não estava fora de seu alcance. Ela estava sendo construída diariamente dentro dele. Ao final do encontro, disse-lhe algo que ecoaria em sua mente nos dias, meses e anos seguintes. Quando você se torna a pessoa certa, o mundo passa a se alinhar com sua visão. O sucesso externo é apenas reflexo do que você constrói por dentro. Ele assentiu silenciosamente. Sabia que a jornada estava longe de terminar, mas pela primeira vez sentiu algo profundo: controle. Não controle sobre circunstâncias externas, mas sobre si mesmo. E isso, disse-lhe eu, é o maior poder que qualquer pessoa pode possuir. Nos encontros seguintes, percebi que o jovem já não vinha com perguntas de incerteza. Ele vinha com relatos de pequenas conquistas, de avanços silenciosos, de passos concretos que indicavam transformação. Mas o mais importante era que havia mudado a maneira como via o próprio destino.
Expliquei-lhe algo que todos esquecem. O destino não é algo que acontece por acaso. Ele não é fruto de sorte, coincidência ou acaso. Destino é o resultado acumulado de decisões, ações, pensamentos e crenças alinhadas com um propósito maior. Cada escolha molda o caminho, mesmo quando parece insignificante. Durante nossa última caminhada juntos, perguntei-lhe: você percebe como, desde o primeiro momento em que decidiu assumir o controle da sua mente, sua vida começou a se reorganizar? Ele sorriu levemente. Havia compreensão nos olhos dele, mas também um reconhecimento silencioso de todo o caminho percorrido. Tudo, desde o despertar da consciência, passando pelo poder do pensamento, pela fé, pela disciplina, até o encontro com a própria identidade, tinha se acumulado para chegar a este ponto: o movimento do destino. Expliquei que pessoas que alcançam realizações extraordinárias não esperam que o destino lhes conceda permissão. Elas se tornam arquitetos do próprio destino. Elas entendem que, quando a mente muda, o mundo externo começa a se reorganizar. Quando a consciência muda, oportunidades antes invisíveis começam a aparecer. Quando a fé se fortalece, portas se abrem onde antes havia paredes. O jovem começou a perceber que a vida não é algo que acontece com você, é algo que você cria. Cada pensamento, cada ação, cada decisão diária atua como um tijolo na construção de seu futuro. Enquanto caminhávamos, falei-lhe sobre alinhamento, o ponto em que pensamentos, crenças, emoções e ações se sincronizam com clareza de propósito. Nesse estado, a vida parece conspirar a favor, não porque o mundo seja justo, mas porque você se tornou consistente e alinhado com seus objetivos internos. Ele começou a narrar pequenas vitórias, o reconhecimento em seu trabalho, a confiança para iniciar novos projetos, a capacidade de se manter firme mesmo diante de críticas. Cada relato era prova de que a mudança mental não era teoria, era realidade. Expliquei que o maior segredo da realização está em compreender que riqueza, sucesso e prosperidade são apenas reflexos do estado interno. Um homem mentalmente forte, disciplinado e focado atrai recursos, oportunidades e pessoas que refletem sua nova identidade. O destino não é estático, ele se move na direção de quem você se torna. Perguntei-lhe então: se você continuar se tornando a pessoa que está construindo agora, que tipo de vida poderá criar para si mesmo? Ele parou, respirou fundo e sorriu. Não com arrogância, mas com convicção. Pela primeira vez, percebi que a transformação estava completa. Ele não dependia mais de conselhos, de instruções externas ou de validação. Ele havia internalizado a lição mais importante de todas, que o controle do próprio destino começa na mente. Antes de nos despedirmos, disse-lhe algo que queria que ele carregasse pelo resto da vida. Não nasceu para viver pequeno. O poder de criar a vida que deseja sempre esteve dentro de você. Tudo o que você precisa é assumir todos os dias o comando da sua mente. Enquanto o observava caminhar rumo ao horizonte, percebi que sua jornada estava apenas começando. Mas, naquele momento, ele já havia atravessado a linha que separa quem apenas sonha, de quem transforma sonhos em realidade. Porque o destino está em movimento e ele havia aprendido a conduzi-lo. E assim, chegamos ao fim desta jornada de transformação. Cada capítulo que compartilhamos hoje não é apenas uma história. É um convite para você assumir o controle da sua mente e, consequentemente, do seu destino. Pense bem, quantas vezes você deixou a vida passar enquanto esperava que as circunstâncias mudassem? Quantas vezes você deixou oportunidades escaparem por medo ou dúvida? A verdade é que o poder sempre esteve dentro de você.
A mudança começa agora, com uma decisão, com uma ação, com coragem. Se algo neste vídeo tocou seu coração, se fez você refletir ou despertou aquela vontade de agir, eu quero que você faça mais do que apenas assistir. Quero que você se inscreva agora no canal, para não perder nenhuma oportunidade de crescer. Clique em curtir, porque isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. E, acima de tudo, deixe seu comentário. Compartilhe sua história, sua dúvida, seu sonho. Porque a transformação acontece quando nos conectamos uns aos outros. Lembre-se, seu destino não é escrito por outros, não é definido pelas circunstâncias, não depende de sorte. Ele é moldado pela sua mente, pelos seus pensamentos, pelas suas decisões. E cada passo que você dá hoje aproxima você do futuro que sempre sonhou. Então levante-se, respire fundo e faça algo que sua versão futura vai agradecer. Porque a vida não espera, o mundo não espera. Mas você pode começar agora. Inscreva-se, curta e comente. E juntos vamos construir um futuro de coragem, fé e sucesso.